Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre os linfomas T e os linfomas TNK, que são aqueles originados dos linfócitos T e dos linfócitos T natural killer. Esses são os tópicos que a gente vai abordar na aula de hoje, tá? Então, a gente vai abordar algumas entidades, não são todas, porque elas são muitas, mas a gente vai abordar as principais e as mais comuns na prática clínica. Então, os linfomas, né, uma classificação geral dos linfomas. Os linfomas, eles são divididos em linfoma do tipo não Hodgkin e os linfomas de Hodgkin. Já no grupo dos não Hodgkin, eles podem ser nodais, que são aqueles que são originados nos linfonodos, ou podem ser extranodais. E aí é onde vai entrar os linfomas primários da pele. Eles são extranodais. A pele é o segundo local mais acometido após o trato gastrointestinal por esse tipo de linfoma. Então, quando a gente chega na pele, a gente tem os linfomas primários e os secundários, né? Aqui a gente vai abordar os primários, aqueles que se originam na pele. Os linfomas secundários são aqueles que atingem a pele por um envolvimento cutâneo de uma doença sistêmica. O paciente tem um linfoma sistêmico e envolve secundariamente a pele, tá? Os linfomas podem ser, em geral, né, de células B, que a gente vai precisar para classificar os linfomas de marcadores imunohistoquímicos. Então, já vou colocando aqui para vocês já irem tendo uma noção desses marcadores. Os marcadores de células B, CD19, CD20, CD79A. E os células T, né, barra NK, a gente pode ter o CD3 e o CD45RO. Então, o linfoma cutâneo, a gente acha, né, que ele deve ser considerado uma entidade à parte dos outros linfomas sistêmicos nodais, né? Então, falando dos linfomas primários versus os linfomas secundários, muitas vezes a gente tem linfomas que têm uma semelhança morfológica, né, na pele e nodal, mas tem diferenças no genótipo, no fenótipo e no comportamento clínico, como, por exemplo, o linfoma folicular cutâneo, ele se comporta diferente do linfoma folicular nodal. A gente também tem linfomas que se apresentam primariamente na pele, mas que nunca vão se apresentar em linfonodos ou outros sítios extranodais, como, por exemplo, a micose fungoide. Então, é justo que ele seja classificado como uma entidade à parte também. E a gente tem linfomas que também têm uma semelhança fenotípica e genotípica, pensando pele versus nodal, mas com diferentes comportamentos clínicos, como, por exemplo, o linfoma difuso de grandes células B, ele se comporta diferente na pele do que se ele surgir num linfonodo. Então, é justo que sejam classificados como entidades diferentes. As doenças linfoproliferativas cutâneas, a gente vai ter uma classificação prognóstica, certo? A gente vai dividir elas em grupos. Então, primeiro tem o grupo das hiperplasias linfóides reativas, que são os pseudolinfomas, que não são neoplasias, eles mimetizam, tanto clinicamente quanto histologicamente, um linfoma, mas eles se comportam como uma lesão benigna reativa. A gente vai ter também desordens pré-linfomatosas, linfomas de baixo grau e linfomas de alto grau. Essa aqui é a classificação da RU, a classificação de 2018, certo? Mostrando todas as entidades primárias cutâneas que a gente tem. São várias, a gente vai abordar várias delas aqui. Eu queria destacar para vocês que tem também nessa classificação umas entidades provisórias. Então, a gente vai começar
pela doença mais importante que a gente vai ter na aula de hoje, também é a mais prevalente, que é a micose fungoide. Então, a micose fungoide, né, esse nome não é muito bom, porque não é um fungo, né, remete a fungo, mas não é a neoplasia, é um linfoma. Ele é considerado um linfoma não Hodgkin de baixo grau, epidermotrópico. O que é que quer dizer isso? Os linfócitos neoplásicos que estão proliferados na pele, eles vão ter uma tendência de infiltrar a epiderme, vai ter um tropismo pela epiderme. E, clinicamente, ele vai ter uma progressão de mancha, placa e tumor. Então, essa progressão clínica é muito importante para a gente, até porque, histologicamente, pode fazer diagnóstico diferencial com outros tipos de linfoma. E o curso clínico característico, né, a lesão que começa como mancha, depois evolui para placas, chega até tumores, e uma evolução arrastada falam a favor do diagnóstico de micose fungoide. Normalmente, esse linfoma predomina o CD4, tá? Então, os linfócitos T, eles podem ser CD4 e CD8. Numa proliferação ali de linfócitos, para a gente caracterizar aquilo como neoplásica, a gente vai buscar uma clonalidade, porque é um clone de células que está se proliferando. Então, se naquela proliferação de linfócitos eu tenho uma predominância ou do CD4 ou do CD8, caracterizando uma clonalidade, eu classifico aquilo como neoplásico. Se for, por exemplo, uma proliferação reativa, ela vai ter CD4 e CD8. Não vou conseguir caracterizar a clonalidade. E para a gente caracterizar essa clonalidade, a gente vai fazer a relação CD4-CD8. E para eu falar que tem uma predominância, ela vai ter que ser maior que 3:1. A maior parte dos casos de micose fungoide, eles predominam CD4, mas em alguns raros casos posso ter uma predominância do CD8 em relação ao CD4, e eu sempre vou ter que calcular essa relação na imunistoquímica, se vai ser maior ou menor que 3:1 para eu conseguir firmar o diagnóstico. Pode ter perda da expressão de CD5 ou CD7, que também são marcadores de linfócitos T, e a gente sempre faz, também inclui no painel, porque eles podem ter, em relação ao CD3, uma marcação diminuída, que isso também pode favorecer o diagnóstico de micose fungoide. E a gente tem uma variante hipocromiante, onde predomina o CD8, como falei para vocês. A gente pode ter algumas situações onde a MF ela pode se transformar para um linfoma de grandes células, de alto grau, tá? É uma situação rara, mas que pode acontecer. E, nesse caso, essas células transformadas, elas vão passar a marcar o CD30, tá? São células CD30 positivo e morfologicamente células maiores do que aquelas que a gente encontra normalmente na micose fungoide, que são linfócitos menores. Então, aqui, mostrando a progressão, né, da fase aqui, nessa primeira foto, a gente vê a fase de mancha. Aqui a fase de placa. E nessa foto a fase de tumor. Lembrando que é uma evolução super arrastada. Às vezes o paciente tem história de anos de doença. Uma evolução muito rápida fala contra o diagnóstico de micose fungoide. Então, vamos começar a ver pelas fases da micose fungoide, porque, dependendo da fase, a biópsia pode ter achados diferentes. Na fase inicial, então, o que é que a gente vai ver, né? É uma proliferação neoplásica de linfócitos. Então, a gente vai achar linfócitos, né? Um infiltrado de linfócitos. A gente pode ficar na dúvida se aquele infiltrado ele é inflamatório ou ele é neoplásico, tá?
Um infiltrado que vai ser neoplásico, normalmente ele vai ser mais irregular. É um infiltrado onde você vê linfócitos ao redor do vaso e você vê linfócitos também no interstício, né? É aquele que não se define bem se ele é intersticial, se ele é perivascular. E esses linfócitos, lembram que é um infiltrado epidermotrópico, então eles vão ter tropismo pela epiderme. Os linfócitos na epiderme, você vai ver uma célula com núcleo bem pretinho e um halo claro ao redor. E aí você vê que esses linfócitos aqui, eles começam a tocar a epiderme, né? Eles vão margeando e eles vão beijando a epiderme, é o que a gente chama de sinal do beijo, né? Os linfócitos, eles vão beijando ali a epiderme. Isso acontece nessa fase inicial da micose fungoide. Essa fase inicial, ela pode ser bem sutil, tá? Então, pode ser que em algumas áreas da biópsia eu não vá achar aquele monte de linfócito, né? Por isso que geralmente a gente pede para fazer mais de uma biópsia quando eu tenho suspeita de micose fungoide, fazer biópsia de locais diferentes, né? Pelo menos 3 fragmentos, para a gente poder flagrar em algum deles um infiltrado maior. Porque nesse caso, por exemplo, o infiltrado, ele é bem sutil, né? Tem algumas células aqui na epiderme e poucas células também na derme. Aqui, novamente, então, você vê que tem essas células com o núcleo pretinho arredondado, né? Nem sempre o linfócito vai ter uma atipia tão evidente, né? Mas quando ele tem uma atipia, um contorno irregular, o que a gente chama de núcleo cerebroide, né? Contornos mais irregulares, ajuda a gente também. E aqui a imunohistoquímica. Então, você vai analisar aquela infiltração da epiderme, né, aquelas células, os linfócitos, o que é que eles vão marcar na imunohistoquímica. Então, eles vão marcar CD3, CD3 é um marcador de células T. Eu vou precisar fazer o CD4 e o CD8 para eu poder ver aquela relação. Então, aqui é o CD4, então você vê que tem uma marcação de células na epiderme. E aqui o CD8, você vê que tem uma marcação menor em relação ao CD4, tá? Mas eu ainda tenho alguma marcação de células CD8, né? Por isso que eu tenho que fazer a proporção, e essa proporção ela estaria mais ou menos no 3:1. Quando você faz o CD7, você compara o CD7 com o CD3, né? Você vê aqui que o CD7, ele tem uma marcação diminuída se eu for comparar com a marcação do CD3. Isso também vai falar a favor do diagnóstico de micose fungoide. Aqui eu tenho, né, novamente, um caso de micose fungoide, uma relação CD4-CD8. Então, se você olhar, né, a gente gosta muito de olhar para a epiderme, que é essa porção aqui de cima, né, do corte, pois os linfócitos neoplásicos, eles são epidermotrópicos, né? Então, se você olhar na epiderme, você vê que aqui eu tenho a marcação, essa marcação mais amarronzada, né? Esses pontinhos são os linfócitos. CD4 maior que o CD8, numa proporção mais ou menos de 3:1. Aqui é um CD4 de uma micose fungoide. E aqui à direita você tem um CD7, onde
mostrando nesse caso que eu tenho uma marcação diminuída do CD7 nessas células T. A fase de placa, então, é uma fase onde eu já vou ter mais infiltrado e mais epidermotropismo. E é nessa fase que a gente vai encontrar aqueles famosos agregados de linfócitos neoplásicos na epiderme, que são chamados de microabscessos de Pautrier. Então, só na fase de placa que vão surgir os microabscessos de Pautrier. Na fase de mancha, eu não vou encontrar os microabscessos, eu vou ter mais o sinal do beijo, tá? E os microabscessos de Pautrier, então, é um aglomerado de células neoplásicas, linfócitos. Então, se você olhar, né, bem esses linfócitos, você vai ver que eles têm núcleos maiores, núcleos mais irregulares, que é o que a gente chama de núcleos cerebroides, tá? E aí eu faço a imunistoquímica para poder confirmar que aquilo realmente são linfócitos. Então, aqui, por exemplo, né, eu tenho aqui na letra A, eu tenho o HE, os microabscessos de Pautrier. Na letra B, eu vou ter uma marcação do CD3, mostrando que esses agrupamentos, eles marcam CD3, eles são linfócitos T, né? Aqui eu vou ter o CD4. Então, basicamente, esses agregados, eles marcam para CD4. E aqui eu vou ter o CD8, né? Ou seja, esses agregados não marcam nada para CD8. Eles são realmente CD4. E aqui fecha o diagnóstico de micose fungoide. E aí, depois a gente vai chegar na fase tumoral. Já na fase tumoral, eu vou ter um infiltrado denso de linfócitos neoplásicos na derme, tá? Então, vê a minha derme toda ocupada por essa proliferação linfocitária. Né? Você olhar, esses linfócitos, eles têm núcleos maiores, hipercromáticos, tá? Então, isso que caracteriza a fase tumoral, essa proliferação densa de linfócitos na derme. Então, aqui, para a gente comparar uma fase inicial de mancha com uma fase tumoral, a histologia como muda, né? Então, aqui eu tenho a fase de mancha, você vê que aqui eu tenho aquele infiltradinho um pouquinho mais irregular na derme, e eu tenho os linfócitos aqui beijando a epiderme, né? Um epidermotropismo focal. E aqui na fase tumoral, né? Eu tenho esses nódulos na pele e os linfócitos bem mais proliferados na derme, também com mais atipia, né? Então, quando a gente vai passando de fase, os linfócitos também vão ficando mais atípicos. Então, isso é o que a gente chama de um linfócito cerebroide, porque o cérebro tem aquelas circunvoluções, né? E o linfócito vai ficando também com esse contorno bem irregular, que é o que a gente chama de cerebroide. Passando agora para uma variante de micose fungoide, que é o que a gente chama de micose fungoide foliculotrópica. É um tipo de micose fungoide que ela vai acometer basicamente os folículos pilosos, tá? Já a epiderme que fica entre os folículos pilosos, ela vai ser poupada normalmente. Então, uma lesão que acomete bem a região do folículo. É uma variante rara, certo? Com achados histológicos e clínicos bem distintos. Ela acomete mais a região da cabeça e pescoço. Ela tem uma clínica bem variada, então varia de placas infiltrativas, lesões acneiformes ou também áreas de alopécia. Os linfócitos neoplásicos, eles estão, então, no epitélio folicular. E vai poupar a epiderme interfolicular. E uma coisa que pode acontecer, né, um achado nesse tipo de MF, é
a mucinose folicular. É o acúmulo de mucina, aquele material basofílico, dentro do epitélio do folículo, tá? Então, a mucinose folicular, ela não é apenas da micose fungoide, né? Ela pode acontecer não estando relacionada a essa neoplasia, mas sempre que a gente encontrar esse depósito de mucina no folículo, né, a gente precisa fazer imunistoquímica para a gente afastar uma micose fungoide foliculotrópica. E, clinicamente, ela vai se manifestar assim como uma placa infiltrada com alopécia. Então, aqui um exemplo de micose fungoide foliculotrópica é uma marcação pelo CD4, né? Então, você vê que aqui eu tenho os folículos pilosos, né? E no folículo eu tenho essa infiltração por essas células CD4 positivas. Eu vou ter mais um tipo de micose fungoide, que é uma micose fungoide que eu chamo seringotrópica. Ela já vai ter tropismo pela glândula écrina, certo? E clinicamente ela vai se caracterizar como pápulas e placas eritematosas. O envolvimento palmo-plantar, ele é super comum, né? A lesão pode ser solitária ou pode ser múltipla também. E o paciente pode ter áreas de micose fungoide clássica no resto do corpo. Histologicamente, então, eu vou ter um infiltrado denso de linfócitos atípicos e esse infiltrado ele vai predominar, né? Ele vai acometer as glândulas écrinas e os ductos. Então, aqui eu tenho, né? Esse infiltrado, você vê que eu tenho vários linfócitos acometendo bem essa região da glândula écrina. E eu posso ter o que eu chamo de seringometaplasia, que são áreas de transformação escamosa do epitélio glandular, também relacionada à presença da neoplasia. A gente tem também uma outra variante de MF, que é uma doença chamada de reticulose pagetoide ou doença de Vohringer-Collop. Ela se caracteriza clinicamente por uma placa ou algumas poucas placas espessas, acometem mais a região da extremidade. E histologicamente, ela é caracterizada por um marcante epidermotropismo, certo? É tão marcante que ela fica com esse aspecto pagetoide, porque eu vejo esses agrupamentos de células neoplásicas permeando aqui a epiderme, ascendendo pela epiderme, né? E fazendo até diagnósticos diferenciais com outras doenças pagetoides, né? E essas células, elas vão ser CD4 positivo. A micose fungoide em transformação, então, como eu falei para vocês, são casos em que a MF transforma para linfoma de grandes células e fica com um curso clínico mais agressivo, né? Para caracterizar uma micose fungoide transformada, a gente tem que ter mais de 25% de células grandes na biópsia de uma lesão de MF, né? E aí, essas células, elas vão corar, né? Elas vão marcar o marcador CD30, tá? Isso é que vai caracterizar uma micose fungoide em transformação. A gente tem também outros tipos de MF. Então, vocês veem aqui essa lista, né? Que é uma lista até grande de tipos de MF e apresentações clínicas diversas que a gente pode ter, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um MF que é unilesional. Aqui a gente vai ter, né, aquela alopecia mucinosa, foliculotrópica, essas placas, região de cabeça e pescoço. Aqui eu tenho a variante hipopigmentada, né, que essa variante, ela tem uma predominância do CD8 em relação ao CD4. E eu tenho todas essas também tipos de apresentação de MF.
Falar um pouco agora sobre a síndrome de Sézary. É uma doença onde eu vou ter, para o diagnóstico dela, a presença de uma tríade, certo? Essa tríade é composta por eritrodermia, sendo que eritrodermia é uma doença, é um acometimento extenso da pele, mais de 80% da superfície corporal. Linfadenopatia generalizada, e eu vou ter também que ter a presença dessas células T clonais com núcleos cerebriformes, tanto na pele, quanto em linfonodos, quanto em sangue periférico. Essas células são as células de Sézary. Então, além dessa tríade, eu vou ter que ter também mais de um dos seguintes critérios. Uma contagem de células de Sézary no sangue periférico de mais de 1000 por milímetro cúbico. Uma relação CD4-CD8 maior que 10. Perda de um ou mais antígenos de células T. Então, clinicamente, a gente vai ter, na síndrome de Sézary, eritrodermia, linfadenopatia, descamação, prurido, uma facies leonina, alopécia, hiperceratose palmoplantar, distrofia ungueal. A biópsia, nesses casos, ela pode mimetizar uma MF ou ela pode ser não diagnóstica, porque muitas vezes ela tem aqueles achados bem sutis que a gente não consegue fechar o diagnóstico, tá? Então, nem sempre a biópsia ajuda nesses casos, mas em alguns casos ela pode ajudar sim. Então, aqui a gente tem o quadro de eritrodermia, né? Aqui eu tenho hiperceratose palmar, fazem parte dessa síndrome. E a síndrome de Sézary, ela pode ser histologicamente semelhante à MF, mas às vezes ela não tem epidermotropismo, como nesse caso a gente não vê um epidermotropismo evidente, né? Então, às vezes você pode ver só um infiltradinho superficial de linfócitos. Pode ter também algum grau de espongiose, então ela pode também mimetizar um eczema, certo? Como nessa foto, a gente vê que tem uma hiperplasia psoriasiforme da epiderme, um quadro que mimetiza um eczema, né? Pode ser também liquenoide, mas olhando mais de perto, a gente vê que aquele infiltrado da derme, ele tem células que são linfócitos pleomórficos, né, em tamanhos diferentes. Tem linfócitos maiores, linfócitos menores, linfócitos mais irregulares, hipercromáticos. E de tamanho maior também. Então, um infiltrado linfocitário atípico, né, que não caberia, por exemplo, para um eczema, pensando só na alteração epidérmica. Vamos falar da cutis laxa granulomatosa, que é uma doença também que pode ser considerada uma variante de MF, né? É uma doença que vai aparecer na região das pregas e a gente vai ter nessa doença uma mistura de tipos celulares. Então, vou ter linfócitos atípicos, mas eu também vou ter plasmócitos, eosinófilos, histiócitos, e eu vou ter células grandes, gigantes, multinucleadas e granulomas, né? Que dá esse nome da doença, granulomatosa. Pode ter um grau também de epidermotropismo. E para ter o aspecto da cutis laxa, né? Que é uma pele que eu vou mostrar na próxima foto para vocês, ela vai ter uma destruição ali das fibras elásticas na região da lesão, certo? Então, as fibras elásticas, elas vão ser destruídas e vão ser fagocitadas, é o que a gente chama elastofagocitose e elastólise. Um outro achado que eu posso ter também nessa doença é a hiperipolese, que significa
histiócitos fagocitando células sanguíneas. Esse infiltrado, frequentemente, ele é mais profundo, envolvendo o subcutâneo. E ela é uma doença CD4 positiva, com perda da expressão de CD3, CD5 e CD7. Pode também estar associado ao linfoma de Hodgkin. Então, aqui, clinicamente, né, tem aquele aspecto da Kutzlacha. São placas eritematosas que vão evoluindo para essas lesões pendulares nas dobras cutâneas, justamente porque vai ter uma perda das fibras elásticas ali daquela região. Elas vão ser fragmentadas e fagocitadas. E, histologicamente, a gente vai ver esse infiltrado granulomatoso com células gigantes, né? E aí a gente vai olhar melhor esses linfócitos, a gente pode ver linfócitos atípicos, e a gente vai fazer também uma imunistoquímica para ver se confirma a clonalidade desses linfócitos, caracterizando uma doença neoplásica. E aqui eu vejo um epidermotropismo focal, né? Nessa região eu tenho os linfócitos permeando aqui a epiderme. Vamos falar agora das doenças linfoproliferativas CD30 positiva. Então, é o segundo grupo mais comum de linfoma cutâneo de células T, correspondendo a 30% dos casos. E a gente vai ter um espectro dessas lesões, né? Com apresentações clínicas diferentes. Então, a gente tem a papulose linfomatoide. No outro polo, a gente tem o linfoma anaplásico de grandes células T, CD30 positivo. E a gente vai ter casos borderline, que vai ficar entre um e outro. O quadro clínico e a evolução são fundamentais para o diagnóstico. Começando com a papulose linfomatoide. Então, clinicamente, ela se caracteriza como lesões papulonodulares ou papulonecróticas em vários estágios de evolução. Acomete mais a região de tronco e extremidades. Mais frequente em pessoas de meia idade, mas pode também afetar crianças. E ela tem caracteristicamente um curso crônico e recidivante, tá? Então, esse curso clínico, lembra que eu falei que é muito importante para o diagnóstico dessas doenças, certo? A papulose linfomatoide, ela tem alguns tipos histológicos, tá? Então, tipo A, né, papulose linfomatoide do tipo A, a gente vai encontrar um infiltrado em cunha. Em cunha significa que ele é mais denso na superfície e menos denso na profundidade. Tá? E aí, quando a gente olha mais de perto, a gente vai encontrar a presença de grandes células anaplásicas, né? Células realmente grandes e pleomórficas. Células que assustam mesmo quando a gente olha. Então, você vê que tem essas células aqui, ó, com núcleos grandes e regulares. Esses núcleos, eles são mais vesiculosos, têm uma cromatina mais clara, com nucleolo proeminente. E a gente tem um background de células inflamatórias ali também, né? A gente vê que, por exemplo, aqui eu vejo bastante neutrófilos, eu vou ver também linfócitos, né? Junto com essas células grandes. E aí eu vou fazer a imunistoquímica para caracterizar melhor essas células. E a imunistoquímica vai ser CD30 positivo. Então, vê que as células grandes estão marcando aqui o CD30. E, normalmente, o tipo A, essas células são CD4 positiva e CD8 negativa. Já o tipo B, eu não tenho mais aquele infiltrado em cunha que eu tenho no tipo A. Eu tenho um infiltrado que mimetiza a micose fungoide inicial, né? Aquele infiltrado mais superficial
com um epidermotropismo, né? Você também, né, vê que aqui as células são maiores, né? Essas células que estão acometendo a epiderme. Geralmente ela é CD4 positiva e CD8 negativa. O tipo C, ela já vai ser histologicamente diferente. Ela vai se manifestar como um grande lençol de células grande, CD30 positivas, né? Você vê aqui, né? Uma foto bem aproximada, você vê que tem bastante dessas células, essas células grandes, pleomórficas, com núcleos bem irregulares, né? Algumas poucas células inflamatórias misturadas, não tem aquele background de célula inflamatória, como a gente viu no tipo A, tem algumas, mas aqui você vê alguns eosinófilos. E ela vai mimetizar o linfoma cutâneo primário anaplásico de grandes células T. Ela vai ser CD4 positiva e CD8 negativa. O tipo D, eu vou ter um infiltrado fortemente epidermotrópico de células CD8 e CD30 positiva, né? Então, você vê que ela tem bem mais células na epiderme do que aquela daquele tipo B, né? Que já mimetiza mais um estágio inicial da micose fungoide. Aqui você vê que você tem um epidermotropismo mais marcado e ele vai mimetizar um outro tipo de linfoma, que é o linfoma cutâneo CD8 agressivo epidermotrópico. Ela é CD4 negativa e CD8 positiva. E o tipo E é uma doença, né? Uma lesão que vai ser angiocêntrica e angiodestrutiva. Então, você vê que aqui no meio você tem um vasinho, né? E a gente tem esse infiltrado neoplásico ao redor desse vaso, destruindo esse vaso, tá? E essas células também são CD8 positivas e CD4 negativas. A gente tem também um tipo de papulose linfomatoide, que é o tipo rearranjo DUSP22 IRF4. Nesse tipo de doença, a gente vai ter a presença de rearranjos cromossômicos envolvendo o loco DUSP22 IRF4 do cromossomo 6p 25.3. E a característica desse tipo de papulose linfomatoide é um padrão bifásico de infiltração. A gente vai ter um padrão de infiltração na epiderme diferente do padrão de infiltração da derme. O padrão da epiderme, a gente vai ter o epidermotropismo de linfócitos pequenos a médios, né, linfócitos cerebroides, vai parecer a reticulose pagetoide, enquanto no padrão dérmico a gente vai ter linfócitos maiores infiltrando a derme do que aqueles linfócitos que a gente encontra na epiderme. E isso caracteriza um padrão bifásico de infiltração. Normalmente, essas células são CD4 negativas e elas podem ser CD8 positivas ou podem ser CD8 negativas também. Vamos passar agora para o linfoma anaplásico de células T, CD30 positivo. A idade média de aparecimento dessa doença é lá para os 60 anos, mas pode ocorrer em crianças também. Clinicamente, ela vai ser caracterizada por nódulos, né? Podem ser tumores solitários ou tumores localizados, né? E é uma doença que tem um crescimento rápido, um nódulo que cresce rápido, que pode ulcerar. Podem ser múltiplos em 20% dos casos, né? Então, na grande maioria dos casos, vai ser uma lesão ou poucas lesões ali localizadas. E pode ter uma remissão espontânea em 40% dos casos. Então,
Se fosse um linfoma anaplásico no linfonodo, seria muito mais agressivo, não teria essa remissão espontânea, né? Já na pele, você vê que o linfoma anaplásico ele se comporta diferente, tendo um prognóstico bem melhor, inclusive. E em 10% dos casos, pode envolver também o linfonodo. O diagnóstico para o linfoma anaplásico de células T CD30 positivo é que eu tenha uma expressão de CD30 em mais de 75% das células neoplásicas, tá? Então, esse é o critério principal. Então, aqui, né, o linfoma anaplásico, então você vê que eu tenho aquelas células grandes, né, que lembram as células da papulose linfomatoide, né, mas que em mais de 75% delas eu vou encontrar o CD30 positivo, né? Vou juntar essa informação histológica com o meu curso clínico, que é bem diferente da papulose linfomatoide, né? As características clínicas do linfoma anaplásico. E aí, juntando tudo para a gente chegar nesse diagnóstico. Então, essas células, elas são grandes, né? Tem um citoplasma mais abundante, o núcleo vesiculoso com nucléolos proeminentes. E aqui eu tenho a marcação do CD30, mostrando uma grande positividade dessas células para esse marcador. Passando agora para o linfoma T subcutâneo tipo paniculite. Então, ele vai se manifestar clinicamente como as paniculites, né? São nódulos subcutâneos, acometem a região das pernas. Ele também vai ter sintomas, né, sistêmicos como febre, fadiga, perda de peso. Pode estar associado com a síndrome hemofagocítica, né, uma síndrome extremamente grave. Ele vai ter um comprometimento lobular, dos lóbulos do subcutâneo, né? Ele não... A paniculite a gente divide em septal e lobular, né? Septal, septum. E lobular, os lóbulos. O comprometimento dele vai ser nos lóbulos. Histologicamente, a gente vai ver um infiltrado contendo linfócitos T atípicos CD8 positivos. Alfa-beta, né? O alfa-beta, ele vem de... Os linfócitos T, eles podem ser distinguidos entre si com base na composição da cadeia do receptor de células T, tá? Então, com base nessa composição, a gente vai dividir as células T em alfa-beta e gama-delta, né? E cada um desse tipo celular pode dar origem a um linfoma diferente. Então, o linfoma T, tipo paniculite, ele é alfa-beta. Esse infiltrado, né, desses linfócitos vão permear os adipócitos, eles vão dar uma extensa apoptose e necrose gordurosa. É um linfoma que tem uma alta taxa de recorrência local, porém, disseminação extracutânea é muito rara. E o diagnóstico diferencial vai ser com lesão inflamatória mesmo, principalmente a paniculite lúpica, que pode ser bem parecida com esse tipo de linfoma. Então, aqui a gente vê, né, esses nódulos. Vai ter tumores subcutâneos também, né? Pode ser cor da pele, mas pode ser eritematoso, violáceo também. Histologicamente, então, você vai olhar para o subcutâneo, tá? Então, você vê nesse punch aqui, a região do subcutâneo, ela tá diferente, né? Eu tenho um infiltrado acometendo aqui essa região dos lóbulos, permeando ali os adipócitos. Então, você vê que os adipócitos aqui, eles estão permeados, né, por uma proliferação celular. Quando você olha mais de perto, você vai ver essas células, né, linfócitos mais irregulares. E a gente tem, né, muita apoptose, a gente vai ter restos, debris desses linfócitos circundando aqui os adipócitos.
Então, você vê que tem esses núcleos fragmentados, né? Essas poeirinhas que ficam circundando ali o adipócito, né? Isso é por conta da apoptose. E aí, eu faço uma marcação imunohistoquímica, né? Até porque esse quadro pode ser semelhante a uma paniculite lúpica, né? A paniculite lúpica pode ter também essa apoptose, pode ter a proliferação de linfócitos. E aí, eu vou tentar fazer imunohistoquímica para destacar uma clonalidade ali naquele processo, né? Então, o CD3 marca linfócitos T, então mostrando que essas células que estão proliferadas aqui, elas são realmente linfócitos e são T. CD8, né? O CD8 deu uma marcação extensa, mostrando que esses linfócitos aqui, né, a maior parte deles escora o CD8. Quando eu faço o CD4 para comparar, né, eu vejo que tem uma marcação bem diminuída do CD4 em relação ao CD8. Então, isso vai caracterizar uma clonalidade nesse meu processo, né? Esse tipo de linfoma também vai apresentar marcação para marcadores citotóxicos, que é basicamente, né, os que a gente pesquisa, o TIA1 e granzima B, são os marcadores citotóxicos que a gente tem mais na prática, tá? Então, é positivo nesse tipo de linfoma. E, como eu falei, ele tem uma associação com síndrome hemofagocítica. Nessa síndrome, a gente vai ver histologicamente histiócitos grandes, contendo dentro deles restos de hemácia, né, porque eles vão fagocitar a hemácia, e também células tumorais linfócitos degenerados no citoplasma desses histiócitos. Passando agora para esse outro tipo de linfoma, que é o linfoma barra leucemia de células T do adulto. Então, vamos lá. Quadro clínico, né? Então, esse linfoma, ele tem uma associação com a infecção pelo HTLV1, né? É o vírus HTLV1 que está relacionado ao desenvolvimento desse tipo de linfoma. E, clinicamente, né, além das lesões cutâneas, que estão presentes em 50% dos casos, a gente vai ter também linfadenopatia, hipercalcemia, lesões ósseas e cutâneas em mais de 50% dos casos. Tem 4 formas clínicas, né? Ele pode se apresentar na forma aguda, na forma linfomatosa, crônica e de evolução lenta, tá? Então, o diagnóstico. Eu vou passar aqui os critérios, a gente depois vai ver algumas fotos para a gente entender melhor. O infiltrado dele. Então, é um linfoma que vai infiltrar ali a derme, e essa infiltração pode ser de uma forma difusa na derme ou nodular, né, formando aqueles nódulos de células neoplásicas no meio da derme. Ele é epidermotrópico? Pode ser, ou pode não ser. Então, o epidermotropismo não vai ser aquilo que vai caracterizar, que vai dar o diagnóstico. Pode ter ou pode não ter. As células atípicas, né, os linfócitos são atípicas, de contornos hiperlobados, o núcleo, e elas são CD4 positivas. E no sangue periférico, né, não é na biópsia que eu vou ver, mas no sangue periférico eu vou ter a presença dessas flower cells, células tipo flores. O prognóstico ele vai ser pior se for uma forma aguda ou uma forma linfomatosa. Então, aqui eu tenho uma forma eritemato-papular de apresentação clínica. E aqui são as flower cells, né? No sangue periférico. Você vê que as células têm esse contorno, né? Esse contorno aqui, hiperlobulado, né? Lembrando uma florzinha. Então, o epidermotropismo pode aparecer ou pode não aparecer. Nesse caso, estou mostrando um caso com epidermotropismo, né? Essas células infiltrando ali a epiderme.
Podem ser células isoladas, como eu estou vendo aqui, ou pode formar os microabscessos de Pautrier também. E aí, na derme, a gente vai ver uma infiltração maior, né, de linfócitos. E esses linfócitos, eles são... Essa infiltração ela é mais pleomórfica, você vai ver que tem linfócitos maiores, linfócitos menores, né? Os núcleos, eles são maiores, mais hipercromáticos. É uma infiltração que você já pensa mesmo em neoplasia. E aqui, a imunistoquímica, então, ele é CD4 positivo, você vê que tem uma marcação maciça do CD4 ali, naquele infiltrado. Já o CD8 tem uma pequena marcação, né, raras células. Um marcador também para esse tipo de linfoma é o CD25, que é positivo no linfoma / leucemia de células T do adulto. Vou falar sobre o principal tipo de linfoma de células TNK, que é o linfoma extranodal de células TNK do tipo nasal. Ele é caracterizado por um dano vascular e destruição vascular, certo? Então, é muito importante esse angiocentrismo desse linfoma. Como eu vou ter um dano vascular importante, né, o vaso que vai levar ali o oxigênio para aquele tecido, então, se eu tenho dano do vaso, eu vou ter uma necrose, tá? E a necrose é proeminente nesse tipo de linfoma. O fenótipo desse linfoma, ele é citotóxico. E ele está associado com o Epstein-Barr vírus. A pele é o segundo sítio mais comum após o trato aerodigestivo superior. Então, onde ele mais se manifesta é no trato aerodigestivo superior, seguido da pele. Então, aqui, né, eu estou vendo essa angiocentricidade. Então, aqui eu tenho um vaso, né? Vê que aqui no meio eu tenho um lumenzinho do vaso. E aqui a parede do vaso, né? E dentro desse vaso eu tenho a infiltração dessas células, que são as células do linfoma, né? São linfócitos atípicos, caracterizando uma angiocentricidade. Então, aqui mostrando a lesão na mucosa nasal e aqui a lesão na pele. Então, aqui nesse punch, né, o que é que eu vejo? Aqui embaixo me chama muita atenção esse vaso, né? Eu tenho lúmen vascular e eu vejo que eu tenho essa infiltração celular ali bem na região do vaso. Você vê que como o vaso está acometido, essa parte aqui do tecido, né? Está toda necrótica, né? Você aqui, tecido celular subcutâneo tem uma necrose extensa de adipócitos, né? E, além disso, na derme eu também tenho essa infiltração dessa neoplasia. E aí, na imunistoquímica, né, ela é positiva para o CD3, né, porque é um marcador de células T, células TNK também. Eu tenho a perda, né, da expressão de CD5, né, raras células. O CD56 é um ótimo marcador para esse tipo de linfoma, tá? Ele vai ser bem positivo, CD56. E a gente também vai ver a positividade do Epstein-Barr vírus, porque é um linfoma que está relacionado a essa infecção. E a gente também vai fazer a pesquisa do Epstein-Barr para a gente dar o diagnóstico do linfoma extranodal de células TNK do tipo nasal. Bem, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Muito obrigada e até a próxima.